Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus. Há mais uma palavra do coração de Deus para abençoar poderosamente sua vida. E essa palavra está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 33, um versículo bastante conhecido. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor falará poderosamente ao seu coração através dessa porção da palavra. O texto sagrado diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que texto precioso da palavra de Deus! Esse versículo faz parte do poderoso sermão da montanha, o sermão do monte, que foi proferido por Jesus, ensinando vários aspectos sobre a vida do reino de Deus, sobre como sermos cidadãos do reino de Deus. E essa porção específica, Jesus está falando sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, desde o versículo 25, Mateus 6, 25, até o Mateus 6, 34. Ele está ensinando como nós podemos lidar com a ansiedade e como nós podemos vencer a ansiedade. E aqui nesse versículo 33, que é um versículo muito conhecido de todos nós, ele deixa bem claro um princípio poderoso. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando a importância de buscar o reino em primeiro lugar, acima daquele esforço que nós empreendemos para buscar o alimento, para saciar a nossa fome material, a nossa fome física, ou qualquer outra coisa material, roupas, comida, bebida ou prazeres mundanos, qualquer outra coisa. Jesus está nos ensinando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo antes daquelas coisas que são legítimas, mesmo antes daquelas coisas que são necessidades que nós temos. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como é que nós podemos priorizar o reino de Deus em nossa vida? Jesus nos mostra que o reino de Deus precisa ser algo central em nossas vidas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus em nossas vidas. É o governo de Deus aqui, é o governo de Deus no mundo. E a principal prioridade daqueles que buscam a Cristo, daqueles que seguem a Cristo, é justamente colocar o reino de Deus, ou seja, esse governo de Deus, em prioridade nas suas vidas. Entender que o reino de Deus, ou o governo de Deus, tem prioridade na sua própria vida. Ele diz que nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. É prioridade sobre toda e qualquer preocupação terrena. Jesus está nos ensinando que a busca do reino deve estar acima das preocupações materiais, das preocupações temporais, das preocupações passageiras que nós temos aqui. E esse buscar o reino significa que nós nos submetemos à vontade de Deus, significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, colocar o Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas em nossas vidas, Nós submetemos ao Senhor a nossa vontade, nós submetemos ao Senhor os nossos desejos, nossos anseios, nós submetemos ao Senhor cada parte da nossa vida. Buscar o reino de Deus significa também viver de acordo com os valores do reino. E quais são os valores do reino? Justiça, misericórdia, amor, santidade, são alguns dos princípios do reino, alguns dos valores do reino de Deus. E você vai observar nas Sagradas Escrituras que os valores do reino de Deus, ele contrasta com os valores do mundo à nossa volta. Por isso a Bíblia nos ensina: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Então, a Bíblia nos mostra que os valores do reino de Deus são completamente opostos aos valores do mundo. E é exatamente por isso que quando nós cremos que o Senhor é o rei deste reino, e quando nós seguimos a Jesus de verdade, nós estaremos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E muitas vezes, ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós estaremos indo na contramão dos valores do mundo, na contramão daquilo que o mundo preza, daquilo que o mundo valoriza, ok? Então a gente vai ter que entender isso, e isso gera muitas vezes oposição, mas também a gente tem essa convicção que gera recompensas sobrenaturais na nossa vida. Buscar o reino é viver de acordo com os valores do reino. Buscar o reino também significa que nós estamos
proclamando o evangelho para expandir este reino, fazer o reino de Deus conhecido a outras pessoas, tornar o reino de Deus conhecido para outras pessoas. Essa deve ser a nossa missão. E aí a Bíblia nos fala que a gente busca o reino de Deus e a gente busca também essa justiça do reino de Deus, né? É viver de conformidade com os padrões justos de Deus, é buscar essa santificação contínua, buscar a nossa santidade como um reflexo da justiça de Deus em nós, né? Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, como nos ensina a palavra de Deus, e também buscar a justiça social, ou seja, fazer o bem, promover a equidade, promover e defender também os necessitados, estender a mão para o necessitado, para o carente, para abençoar, para sermos abençoadores, para sermos semeadores generosos, abençoando outras pessoas. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quais são as promessas divinas que nós temos nisso? O texto diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há uma promessa de provisão. Significa que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós colocamos os valores do reino em primeiro lugar, quando nós buscamos a Deus acima de qualquer outra coisa, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Jesus disse: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ele estava falando sobre as necessidades, que as pessoas ficavam ansiosas para ter o suprimento delas. Comer, beber, vestir. Jesus disse: se vocês buscarem em primeiro lugar o reino, essas necessidades serão supridas. Vocês terão um acréscimo dessas coisas na vida de vocês. Então, uma promessa de provisão, uma promessa de que Ele vai suprir as nossas necessidades. Agora, claro que nós não podemos confundir necessidades com desejos. Deus promete cuidar de nossas necessidades. Deus promete suprir as nossas necessidades, não necessariamente os nossos caprichos, né? Então a gente precisa entender isso. É uma promessa do Senhor. E se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que é real necessidade, não importa que necessidade seja, né? Mas se é uma real necessidade, nós temos a promessa do Senhor que Ele vai suprir essa necessidade. E aí nós precisamos colocar nossa confiança totalmente em Deus, confiar que Deus Ele sabe o que é melhor para nós, confiar que Deus Ele é fiel e Ele vai prover aquilo que realmente nós necessitamos. Assim como Ele proveu o maná e a água para o povo que estava no deserto, o povo de Israel. Assim como Ele proveu a multiplicação da farinha e do azeite da viúva por meio do ministério do profeta Elias, não é verdade? Assim como Ele proveu para necessidades de tantos e tantos servos de Deus, quando clamaram, quando buscaram, quando colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos entender isso. Quando nós priorizamos o reino de Deus, sempre haverá suprimento das nossas necessidades. Por isso a Bíblia nos ensina a lançar sobre Ele, sobre Jesus, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Então, se você fica ansioso, preocupado, descanse seu coração, lance as suas ansiedades, as suas preocupações no Senhor, busque o reino de Deus em primeiro lugar, derrame o seu coração diante do Senhor, priorize o reino de Deus, busque a Deus, sabe, com todo o seu coração, com toda a intensidade, valorize os valores do reino, acima de qualquer outros valores mundanos, coloque os valores do reino em primeiro lugar, busque a presença de Deus, seja uma mão estendida também para abençoar o necessitado, para abençoar outras pessoas, porque tudo isso faz parte de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você faz isso, a Bíblia diz que essa é a promessa de Jesus: todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que é real necessidade, seja questões materiais, financeiras, ou de paz, ou de alegria e felicidade no seu coração, de realização pessoal, seja qual for a sua necessidade, seja ela física ou seja ela espiritual, essas necessidades serão supridas em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar e te render graças pela tua bendita e preciosa palavra. Oramos para que o Senhor possa falar grandiosamente no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, e que esta palavra possa queimar e arder em seus corações, para que cada um receba a tua porção da palavra e que, em nome de Jesus Cristo, teu Espírito Santo fale em cada coração, de tal maneira, Senhor, que as preocupações, os temores, as ansiedades sejam lançadas por terra em nome de Jesus, e que os teus filhos recebam renovo nesse instante, recebam graça do Senhor para suportar toda a adversidade e sejam acrescentados por todas as bênçãos do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, abençoe sua família poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.